Olá, nós somos a 27ª turma do Projeto Pescar do Grupo Digicom e vamos falar sobre a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT. CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tem como objetivo a prevenção de acidentes de trabalho e doenças decorrentes do trabalho. Desse modo, a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Isso é a CIPA. A CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, é um dos principais eventos da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela visa a conscientização dos colaboradores a respeito da importância da prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Bom, é um evento que deve ser realizado em todas as empresas instaladas no Brasil, segundo a legislação trabalhista. A legislação responsável pelo CIPAT está prevista na Portaria número 3.214, que se baseia em anualmente promover, junto com um serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, ou seja, o SESMIT. Bom, hoje eu e a Iris vamos apresentar como funciona a equipe na CIPA. Prevista no artigo 163 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CIPA é constituída por membros eleitos pelos próprios funcionários da empresa, através de eleições com participação de mais de 50% do quadro de funcionários, tendo como principal objetivo prevenir possíveis problemas que possam afetar a saúde do trabalhador. Para que a sua função seja realizada e os funcionários eleitos começarem a exercer sua função dentro da comissão, os membros eles devem passar por treinamentos especializados, segundo o conteúdo programático imposto pela norma regulamentadora. Número 5. Em um prazo de 30 dias, a partir da posse do cargo. Antes do responsável pela equipe ser empossado de seu mais novo cargo, a empresa terá a responsabilidade de adquirir o kit CIPA, conjunto de materiais de resgate e itens de primeiros socorros, para equipar os andares. Pontos estratégicos da empresa dispondo a eventuais necessidades, a fim de promover com mais facilidade qualquer tipo de auxílio que um funcionário necessite. Bom, a Semana Inteira de Prevenções de Acidente no Trabalho, CIPAT, tem diversos objetivos, sendo um deles a disseminação de informações relacionadas à prevenção de acidentes no trabalho e doenças ocupacionais. O segundo objetivo da CIPAT é estimular o colaborador a tomar atitudes mais conscientes e preventivas em relação ao seu local de trabalho, até mesmo para evitar que alguma doença ocupacional ou acidente de trabalho ocorra com ele. Um dos principais objetivos da CIPAT é criar vínculo entre funcionário e empresa e incluir a família, motivando o funcionário ainda mais a gostar do seu trabalho. O uso do EPI é necessário porque, apesar da tentativa de eliminação de riscos no ambiente de trabalho, com medidas coletivas, alguns são inerentes à atividade executada e estão presentes independente de qualquer medida ou segurança, ou mudança no processo ou de produção. Bom, qual é a importância dos EPIs? O EPI torna o processo de trabalho mais seguro, mais produtivo, reduzindo o número de acidentes de trabalho, aumentando a eficiência da produção, reduzindo o afastamento por problemas de saúde, reduzindo as sequelas de trabalho em longo prazo e o impacto também sobre o trabalho da população, sobre a saúde, no caso. Bom, por exemplo assim, ó, eu trabalho batendo estaca, então eu trabalho batendo marreta. Se eu deixar essa marreta cair em cima do meu pé e eu tiver com um sapato normal, qualquer sapato, a todo momento vai começar a doer demais, né? Mas agora, se eu tiver trabalhando com uma bota que foi me oferecida pelo serviço e ela tem uma certa biqueira que protege sobre isso, claro, vai vai doer um pouco, ou às vezes nem dói, mas o que seria um grave acidente pode se tornar um ferimento leve. Então, é por isso que o uso dos EPIs é super necessário envolvendo fábricas e outros meios de trabalho, porque ele não só prioriza a questão da fábrica economizar dinheiro, né,
pagando, no caso, rescisões porque o funcionário se machucou mexendo em uma máquina ou alguma coisa assim, mas também pela própria segurança do funcionário, que garante um emprego mais seguro com melhores cuidados, assim dizendo. Bom, então, como o Davis falou, realmente os EPIs ele têm extrema importância em nos manter seguro, qualquer questão de acidente, ou até porque são as normas da empresa que se devem seguir, porque é extremamente importante manter a nossa segurança no nosso trabalho, caso aconteça algum acidente. E isso devemos seguir sempre, não só porque é uma norma da empresa, e sim para nos manter seguro em qualquer questão de acidente ou lesão. É essencial usar. Vou falar sobre o alcoolismo. O alcoolismo é um grande problema nas empresas. A maioria das pessoas não sabem lidar quando encontram um funcionário chegando bêbado ao serviço. Quando isso acontecia, as empresas davam uma advertência para aquele funcionário e ele era mandado para casa. Era descontado do salário dele por aquele dia não trabalhado, e se isso se repetisse mais vezes, ele era demitido por justa causa. Mas hoje as empresas têm que ver o alcoolismo como uma doença. Isso é conhecida pela OMS. A recomendação é que a empresa afaste o funcionário para tratamento. Por lei, o trabalhador que é alcoolista não pode ser demitido por justa causa. A diferença entre alcoolista e a pessoa que exagerou na dose deve ser feita por médico ou psiquiatras. Daí a importância de encaminhar o funcionário para o médico do trabalho. Atualmente, a depressão no Brasil atinge mais de 2 milhões de brasileiros e é um distúrbio mental caracterizado por depressão persistente ou perda de interesses em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia das pessoas. As causas possíveis incluem uma combinação de origens biológicas, psicológicas e sociais de angústia. Cada vez mais, as pesquisas sugerem que esses fatores podem causar mudanças na função cerebral, entretanto, alterando nas atividades de determinados circuitos neurais no cérebro. Os principais sintomas estão relacionados no humor e no comportamento. No humor, a ansiedade, empatia, descontentamento geral, desesperança, mudanças de humor, perda de interesse, solidão, tristeza, tédio ou sofrimento emocional são sintomas de depressão. No comportamento, agitação, automutilação, choro excessivo, inquietação, irritabilidade ou isolamento sociais também são sintomas de depressão. Requer tratamento e diagnóstico médico, sendo curado em meses ou, pior nos casos, em anos. Se você tiver algum desses sintomas, converse com alguém ou ligue para 188, Centro de Valorização da Vida. Fica aberto 24 horas. Se expresse, sua vida é muito importante e tem pessoas que se importam muito com você. Tabagismo. Estimula-se que 4,9 milhões de pessoas morrem todos os anos por decorrência do cigarro. 1/3 da população mundial adulta é fumante. O que é? O tabagismo é considerado uma doença pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. É uma droga que contém mais de 4.700 substâncias químicas nocivas para o organismo. As doenças causadas pelo cigarro são infarto na faixa etária abaixo de 65 anos, bronquite crônica e enfisema pulmonar, doenças musculares, entre elas AVC, e 90% dos casos de câncer no pulmão, entre outros cânceres. A dependência. A nicotina encontrada no tabaco é uma substância psicoativa que causa dependência, provoca mudanças no estado emocional, produzindo uma sensação de prazer. A ingestão contínua gera tolerância à droga. Com o passar do tempo, o fumante passa a ter necessidade de consumir cada vez mais os cigarros. Como parar de fumar? O tratamento do vício da nicotina é feito com medicamentos que atuam sobre a vontade de fumar, terapia de reposição à nicotina e suporte psicológico.